Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Filosofia Espírita, volume 1. O livro Filosofia Espírita foi psicografado por João Nunes Maia, e o espírito que nos trouxe esta obra é Miramês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos confiantes em mais um aprendizado da obra que comenta o Livro dos Espíritos. Em cada questão que nós temos no Livro dos Espíritos, Miramês traz ideias, comentários, reflexões importantes ao nosso aprendizado. E por isso, a nossa esperança de podermos aproveitar bem estes ensinamentos. Nós, estudantes, aprendizes da doutrina espírita. E vamos então iniciar a nossa prece. Vamos fazer com que o nosso ambiente possa estar receptivo, que nós possamos nos ligar com a espiritualidade maior, os nossos mentores, os espíritos que nos ajudam neste aprendizado de luz. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e confiar. Senhor, nós estamos nos preparando para mais um estudo desta obra que traz o comentário do Livro dos Espíritos, lições que a doutrina espírita nos oferece para nos fortalecer e nos preparar melhor para a nossa vida de espíritos imortais. Senhor Jesus, queremos te pedir que nos ajude a encontrar as orientações que nós necessitamos, de acordo com aquilo que nós mais carecemos na presente existência. A nossa preparação para a maturidade espiritual, para a evolução que nos aguarda. Te pedindo, Senhor, permissão para que os bons espíritos possam vir em nosso auxílio e nos ajudar neste aprendizado. Que esta paz permaneça, Senhor, junto de cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é a de número 22, extensão da matéria. Ela faz referência à questão número 22 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais
senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Subpergunta: que definição podeis dar da matéria? Resposta: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Palavras de Allan Kardec. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. É muito interessante nós refletirmos sobre esta análise que nos é trazida pela espiritualidade maior, pois nós conhecemos a matéria somente pelos sentidos que nós temos a percepção aqui no plano físico. São os nossos sentidos físicos: visão, audição, tato, olfato, paladar, não é? São os sentidos que nós identificamos o plano material. Mas então, na pergunta de Allan Kardec, está sendo abrangente a ideia de matéria, ou melhor, mais abrangente. Vai a uma extensão que nós ainda temos dificuldades para compreender na sua plenitude. Mas temos uma visão, uma noção, como diz os espíritos, do nosso ponto de vista. Não é? É aquilo que nós somos capazes de perceber. Mas existe a matéria em estados que nós ainda não temos nem mesmo aparelhagem no mundo científico para perceber. Não é? Eles dizem aí, pode ser tão etérea que para nós não há nenhuma percepção, mas é sempre matéria. E a subpergunta, então, faz uma análise mais completa. Em poucas palavras, uma síntese, né? Qual é a definição que nós poderíamos ter da matéria? O laço que nos prende ao espírito. Olha que interessante. Nós somos, na nossa essência, espírito. E para que nós possamos evoluir aqui no plano físico, nós então precisamos de atuar na matéria grosseira. O nosso corpo físico é uma matéria, não é? E então é um instrumento que nós estamos utilizando e exercendo a nossa ação
para desenvolver a nossa capacidade, as nossas faculdades espirituais e também morais, não é? E Allan Kardec faz esse comentário que nos deixa bastante conhecedores até certo ponto. Ele resume dizendo que a matéria é o agente, é aquele que está no intermédio e com auxílio do qual nós atuamos, nós como espíritos. Se nós não tivéssemos a matéria, a nossa evolução poderia estar mais lenta, né? Porque nós evoluímos no plano espiritual. Mas para que nós possamos comprovar o nosso aprendizado, ter mais experiências, nós temos que atuar nesse plano físico, na matéria, no corpo em que nós nos ligamos. E nós vamos perceber que nós temos também esse corpo mais grosseiro, que é o corpo material, e temos o nosso corpo espiritual, que está entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, que é o nosso perispírito, sendo aquele que é um pouco mais ligado à matéria e, ao mesmo tempo, tem uma ligação profunda com o espírito, para que nós, então, tenhamos condições de trabalhar aqui no mundo físico, né? Na vida de encarnados. Vamos ver o que Miramês está trazendo para nós. Extensão da matéria. A dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta, que podes apalpar, sentir, e cuja forma podes ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma, e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. A ciência acabou provando que a própria luz é matéria, pela curvatura que faz ao passar por corpos sólidos, e se só matéria atrai matéria, ela não deixa de ser a própria matéria em outra dimensão, formando luz. Daí, podes partir para outros estados da matéria, na sua engenhosa purificação, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos santas de Deus. O próprio perispírito tem muito de matéria, mesmo dentro da sua sutileza espiritual, e para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria com antimatéria. A escala da evolução da matéria é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução
é de uma grandeza incomparável no campo da leitura espiritual. Tudo o que existe é concentração de energia. Tudo o que falamos no mundo das formas, ela aí está concentrada por lei de afinidade, sob a ação da vontade de Deus. A ciência humana está à procura do elemento primitivo de onde partiram todos os outros, pelo avançar e recuar dos fatos. Entretanto, este elemento primeiro está longe das cogitações humanas. Se o macro é infinito no seu avanço cósmico, o microcosmo tem o mesmo destino. As áreas de estudo oferecem a todos os sábios intermináveis lições, de maneira a mostrar a todos eles a sabedoria de Deus e a bondade de do seu terno coração. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Ela também evolui, despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer, a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. A própria aura que circunda os corpos físicos é matéria quintessenciada em vibrações tais que chegam a causar luminosidade em torno dos corpos físicos de onde ela promana. É um empuxo do progresso das formas que alcança outro estado de existência. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo o que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, por se tratarem de vidas criadas em estados diferentes pela bondade e misericórdia de Deus. Se nada existe sem a vontade de Deus, qual o nosso dever diante dessa vontade? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor, porque nada há sem vida. E sempre, dentro das formas, vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. O espírito desce na matéria palpável e visível em busca de seu desprendimento e, para tanto, usa um laço intermediário, a própria matéria purificada. Por que isso? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde por respeito à nossa evolução.
O que podemos dizer, para que não fique sem resposta, é que o espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. É muito instrutivo essas palavras de Miramês, porque ele traz alguns aspectos que nós ainda não tínhamos percebido ou estamos começando a perceber, para que nós possamos ter uma definição mais abrangente da matéria. Estamos vendo que a matéria ela pode existir, ou melhor, ela existe em dimensões que nós ainda não temos condições de perceber. Mas o interessante nós vermos uma das afirmativas que Miramês está trazendo é que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço. Uma afirmativa que a ciência materialista nega, não é isso? A ciência afirma que dois corpos não podem habitar, tomar o mesmo lugar no universo. Dois corpos materiais. E aqui nós estamos vendo que, no sentido que a matéria bruta nos é apresentada, existe uma outra dimensão que nós desconhecemos. Não é? Então, é a matéria em uma extensão mais sutil, não tão grosseira como a que nós estamos percebendo com os sentidos físicos. Não é assim? Olha só para nós confirmar essas palavras. Às vezes, quer dizer, nem sempre, né? Dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar. Então, uma das orientações que nós temos é justamente a nossa ligação do corpo físico com o corpo espiritual. O nosso perispírito, que também é matéria. Não é isso? E então nós vamos chegar ao ponto, quando tivermos a nossa inteligência, a nossa experiência, a nossa evolução mais elevada, mais purificada, justamente pelo desprendimento. Porque às vezes o nosso apego à matéria é tão grande que nos impede de compreender a sutileza que está nas coisas que o nosso corpo físico não percebe. Não é? Olha aí, Miramês dizendo, o próprio perispírito tem muito de matéria. Porque se ele não tivesse algo de matéria, nós não seríamos capazes de utilizar o nosso corpo físico. Não é? E é justamente por ele ter vamos dizer, uma parcela de matéria, né? Porque o perispírito, ele serve de instrumento também para os fenômenos da mediunidade. Todos os fenômenos que nós conhecemos da mediunidade é utilizado pelos componentes que existem no perispírito, que é o intermediário dos dois planos. Não é isso? E então ele diz, dentro da sua sutileza espiritual, para ser intermediário do espírito ao corpo. Então, para nós,
aspecto, aí fica fácil de nós entendermos como que pode existir uma matéria em vibrações diferentes da que nós conhecemos, né? Mas um detalhe importante que nós vamos refletir, quando ele diz sobre o macro é infinito, o macrocosmo, assim como também o microcosmo, né? Que a ciência, na época em que foi psicografada esta obra, talvez não tivesse as descobertas que a ciência hoje moderna tem, não é? Porque hoje nós vemos, por exemplo, que o átomo foi subdividido, né? Até mesmo os elétrons, os prótons, têm partículas menores ainda. E talvez na época em que Miramês trouxe esta mensagem, este comentário, não tivesse tido essa descoberta da ciência. E então nós vamos perceber que tudo tem alcance que o ser humano só vai compreender depois de alcançar um determinado ponto de experiência e de evolução. Tanto a evolução intelectual, como também a evolução espiritual, que precisa de ter esse apoio para a percepção estar mais abrangente. Pois se nós não desenvolvermos a nossa percepção espiritual, não criarmos novos ambientes no nosso conhecimento, que é muito mais evoluído no plano espiritual do que no plano físico, nós não teremos condições de entender o que está fora da matéria densa, essa matéria grosseira que nós carregamos, não é? E então nós ainda precisamos, a humanidade ainda precisa desenvolver muito conhecimento, tanto intelectual como também espiritual e moral, para que possa se tornar cada vez mais esse ser integral. Não é assim? E então fica essas ideias para as nossas reflexões. Estamos vendo comentários sobre matéria, mas a ciência espírita estuda tanto as influências que o espírito tem sobre a matéria, como também as reações da matéria diante desse mundo invisível. Não é assim? E por isso, o Miramês está dizendo aí para nós que o espírito desce na matéria palpável e visível. Quer dizer, nós precisamos de ter esta atuação na matéria, em busca do seu desprendimento. Porque nós ainda, na nossa escala evolutiva, temos muito apego às coisas físicas do plano material. E é através desse estado de encarnado e em várias reencarnações é que nós vamos adquirindo estas experiências para nos desprender, nos espiritualizar, não é? E ele faz um questionamento: por que isso? E a resposta vem que Deus compreende que é o melhor para nós, né? E então, na concepção divina, o que nós precisamos
é passar por esses estágios para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa purificação de espíritos, filhos da perfeição. Não é assim? E então, nós deixamos aí para as nossas reflexões essas palavras, estas ideias que Miramês nos trouxe também, lembrando que o Livro dos Espíritos é a base de tudo para o nosso conhecimento, não é? Em todos os aspectos. E se Allan Kardec traz esse questionamento sobre a matéria, é necessário que nós, para o nosso bom aproveitamento, entender essas questões ou procurar compreender melhor, de acordo com a nossa capacidade e com o nosso esforço na busca de novas lições, novos ensinamentos. É assim? E então paramos por aqui e deixamos para que todos possam prosseguir em suas pesquisas conforme for surgindo as oportunidades, não é? Os expositores, as palestras, que sempre nós temos ao nosso alcance, graças à misericórdia divina. E vamos então fazer uma prece, agradecendo a companhia dos bons espíritos, a presença amiga de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, estamos felizes por estes ensinamentos, por estas reflexões e procurando melhorar a nossa percepção para que a nossa espiritualidade possa estar cada vez mais próxima da luz imortal, da luz imperecível. Por isso nós te pedimos o amparo, para que também tenhamos a sensibilidade das necessidades que carregamos conosco, no nosso aprimoramento, no nosso aperfeiçoamento, no trabalho em nosso mundo íntimo, para a nossa espiritualização, tendo como referência o teu Evangelho de luz. Obrigado, Senhor, que a tua luz ilumine os nossos passos. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, fica aí para nós a lição de hoje e esperamos que futuramente possamos trazer novas orientações deste Espírito que é um benfeitor aqui na pátria do Evangelho. Miramês e o nosso querido João Nunes Maia, que também agora está trabalhando nas hostes espirituais. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.